Fala galera, aqui é o professor Hélio Almeida, especialista em redação, para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre gêneros e tipos textuais. Se esse conteúdo te interessa, já dá o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos e lives. Bora pro vídeo! Para começar a falar sobre tipologia e gêneros textuais, é muito importante você entender o conceito de cada uma dessas expressões, de cada uma dessas palavras, beleza? Aí você pode perguntar assim, professor, por que não vamos começar direto lá no texto, né, na redação? Porque é muito importante, galera, nós entendermos que se você aprende o básico, o mais importante que tem do conceito mínimo sobre textualidade, sobre textualização, você não tem dúvida nenhuma. Então lá na frente não vai haver nenhuma dúvida boba, nenhuma dúvida que vai colocar o seu texto em risco. Então agora vamos entender na prática de forma muito simples e fácil, tá? Qual é o ponto de partida mais básico de redação? Vamos lá então. Aqui no quadro nós temos a ideia de tipologia textual, tá? E gêneros textuais. Os autores, já vou adiantar para vocês, tá? Os autores não têm um consenso, né? Não conseguiram um consenso fechado dessa colocação de gêneros e tipos de texto ou tipos de texto e gêneros. Mas o consenso mais aceito, a conceituação mais aceita é essa daqui, tá? Eu tenho um conceito de tipologia, de tipo de texto mais macro, tá? E tenho um conceito de gênero mais micro. Então eu tenho, é como se fosse na matemática, como se tivesse um conjunto e os subconjuntos, né, que estão ali relacionados dentro daquele conjunto universo, daquele conjunto maior, tá bom? Então aqui, por exemplo, você vai ver que nós temos aqui um exemplo do que é, da proporção que é a relação tipologia e gêneros textuais, tá bom? Vamos reparar aqui, galera, olha só. Aqui, ó, eu tenho, na verdade, tá, a questão do tipo textual. Repare que a seta do tipo textual está direcionado para o ciclo maior, tá bom? Então, tipo textual, lembra disso, hein? É uma relação mais macro, é uma relação mais abrangente, maior, tá? Enquanto os gêneros, tá, são estruturas, são unidades menores, são estruturas menores. Então, por exemplo, dentro do campo dos tipos textuais, quais são os tipos que existem? Vamos lá? Então vou gravar, repetir. O tipo textual ele é uma coisa macro, tá? E o gênero textual é uma coisa micro. Então vamos lá. No campo do tipo textual, quais são os tipos textuais que nós temos? Nós temos o tipo, por exemplo, galera, o tipo expositivo. O que é o tipo expositivo, professor? É o tipo em que a função, grave isso, tá? A função principal desse texto ou daquele grupo de gêneros é a função de expor, de apresentar. Grave isso, pessoal. Muito comumente o gênero, o tipo textual, a função dele tem a ver com, ele ganha o nome de acordo com a sua função. Se a função principal é expor, o tipo vai ser expositivo, tá bom? Então, expor, o verbo expor, ele vai pegar, vai dar, a partir desse nome, desse radical, expor, ele vai dar uma derivação, vai gerar uma derivação do nome expositivo. Então, qual é a função principal dos textos expositivos? É a função de expor. Aí, para você, só fazer um asterisco aqui, quando eu falo de expor, entenda, pessoal, como informar, tá bom? Então, alguns autores chamam de tipo expositivo ou tipo informativo, beleza? Então, tem um tipo expositivo ou também conhecido por alguns como informativo. Então, é um tipo, é o conjunto, todos os textos que têm como característica principal expor informações, expor dados. Ele é classificado quanto à sua função como do tipo expositivo, beleza? Tem vários textos, tem vários gêneros que fazem parte do mesmo tipo. Então aqui eu tenho um tipo textual expositivo. Show? Então vamos lá. Agora vamos falar sobre o tipo narrativo, tá, pessoal? Tá aqui no cantinho o tipo narrativo. Da mesma forma, segue a mesma linha, mesmo raciocínio. Qual o critério que nós utilizamos para classificar os textos
quanto à sua função, então eu faço o quê? Eu pergunto, qual é a principal função desse texto? Se a principal função do texto for narrar, for contar uma história com personagens, com cenário, com espaço temporal, vou repetir, se a principal função desse texto é contar uma história, é narrar uma história, ser com personagens, com cenário, com tempo, etc., eu vou classificar quanto ao tipo, tá? De acordo com a sua função, o nome vai ser dado, vai ser o quê? Narrativo. Então, textos cuja principal função é narrar, recebem o título de tipos narrativos, o tipo narrativo, beleza? São vários, não é só um. Então, tipo narrativo é o conjunto de textos de gêneros que tem como principal função narrar histórias, contar histórias, beleza? Continuando aqui, pessoal, vamos falar no sentido aqui anti-horário, vamos falar do tipo injuntivo. O que é o tipo injuntivo, pessoal? Tipo injuntivo é aquele texto, né? São aqueles textos que têm como principal função trazer informações passo a passo. Alguns autores dão outro nome para o injuntivo. Então, se encontrar o tipo injuntivo, você pode também encontrar como tipo orientativo, entendeu? Tipo orientativo. É mais ou menos assim. Os textos do tipo injuntivo são aqueles que carregam informações em tópicos, tá? E, na verdade, existem, assim, verbos do imperativo, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, daqui a pouco, quando nós vamos falar de gêneros textuais, vai ficar mais claro para vocês, tá? Essa relação essa diferença entre gêneros e texto. Agora, qual é a função, qual é o porquê de receber esse nome? A principal função deles é orientar, tá? Então, injuntivo, entenda também como orientar, como orientativo, como se fosse, por exemplo, um manual de instrução. Então, falamos aqui, recapitulando, do tipo expositivo, que tem a função de expor, também chamado de tipo informativo, tá? Nós temos aqui o tipo narrativo, né, que são os textos, todos os gêneros, cuja principal função é narrar uma história, é contar uma história. Temos também aqui na sequência textos do tipo, né, injuntivo. O que é o texto injuntivo? É também o texto orientador, orientativo, né? São os textos que ali orientam passo a passo, né? Algumas pessoas chamam de step by step, né? Na questão das informações, na ordem, nos verbos de comando, nos verbos imperativos, né? Nessa questão da organização das informações e no comando das orientações. E aqui também nós temos o também chamado tipo dissertativo, que alguns preferem chamar de tipo argumentativo. Mas eu prefiro aqui chamar a atenção de vocês para esse tipo aqui em especial, que é o tipo, tá? E dissertativo. Então, gravamos isso aqui, pessoal. Então, para fechar aqui o nosso raciocínio, tá? E avançar. Nós temos o tipo textual, que é uma coisa muito mais macro, tá? É uma coisa mais para a função. Então, eu não tenho só um texto com a função de expor. Eu tenho vários textos com a função de expor. Por exemplo, a notícia, né? A reportagem, são textos diferentes, tá? São gêneros diferentes que fazem parte do mesmo tipo textual. Então, todo texto que tem caráter dispositivo, como notícia, reportagem, gráficos, tabelas, né? Esses textos, esses gêneros fazem parte de um conjunto chamado tipos expositivos. Por exemplo, galera, o tipo narrativo, os gêneros do tipo narrativo são aqueles, na verdade, que carregam em si como principal, tá, pessoal? Não é somente, mas a predominância é da função de contar uma história. Então você pode encontrar vários textos diferentes, vários gêneros diferentes que carregam essa mesma função prioritária, tá, pessoal? Preponderante, predominante, não é única, mas é aquela que sobressai, é aquela que manda, é aquela que faz valer com mais força. Então, nos textos, nos tipos narrativos, eu tenho diversos, como os romances, como as fábulas, como as crônicas. Então, o tipo narrativo é um conjunto, tá?
Tipo é conjunto, gênero é uma unidade, é uma coisa mais específica. Então aqui eu tenho. E para fechar aqui, nós temos o tipo dissertativo. Nós temos o tipo dissertativo, então não temos só um texto de caráter dissertativo, tá? Então, pessoal, qual é a principal função do tipo dissertativo? Como o nome já fala, a principal função do tipo dissertativo é dissertar. Mas para você ter certeza plena, você tem que saber o que significa dissertar. Então, basicamente, o que é dissertar? Dissertar é você desenvolver uma tese, uma ideia, um raciocínio, um tema, uma doutrina. Então, toda vez que você tem como principal função, não a única, tá? Repetindo, é a principal, a predominante função daquele texto é desenvolver um tema, desenvolver um posicionamento, uma tese, desenvolver uma doutrina, eu chamo de tipo dissertativo, tá? Então eu tenho aí, lembrando isso, para você gravar e nunca mais esquecer. Como que eu classifico, professor, um texto? Eu classifico pelo tipo de acordo com a função principal, beleza? Então, para eu saber a qual tipo textual aquele texto pertence, é só eu perceber, identificar qual é a função preponderante, principal, prioritária daquele texto, tá? Agora, quando eu quero saber sobre o gênero, aí eu tenho que tratar de outras questões, vamos lá? Então aqui é só para fazer você entender e nunca mais ter dúvidas sobre tipologia textual. Quando eu avanço aqui agora, pessoal, agora você vai entender o seguinte, já falamos de tipo, agora nós vamos falar de gênero. Então, para você entender, vamos recapitular. Já falei para vocês, tipo textual é macro, gênero textual é micro, gênero é unidade. Então, vamos lá. Aqui eu peguei como exemplo, tá? Não é só isso que existe, mas é o exemplo. Eu peguei os textos classificados como do tipo narrativo. Aí eu te pergunto, como diferenciar, professor, um tipo narrativo de um gênero narrativo? Vamos lá então. Por exemplo, pessoal, existe só um texto cuja função principal é narrar? Cuja principal função, a preponderante, é contar uma história? Não, existem vários. Por exemplo, eu posso contar uma história através de um conto, não é isso? Eu posso contar uma história através de uma crônica. Eu posso contar uma história através de uma fábula. E posso também contar uma história, um fato, através de um relato. Hélio, como diferenciar, professor, os gêneros entre si? Aí que tem o detalhe. Vamos fazer aquela questão da proporção? Tipo está para a função, né? Olha a relação. Tipo está para a função, assim como o gênero está para as características. Vou repetir, hein? Grave aí. Tipo está para a função, assim como o gênero está para as características. Então aqui, por exemplo, o que há de comum entre contos, crônicas, fábulas e relatos? O que há de comum é a função. Todos esses gêneros fazem parte da mesma função textual, que é de narrar. Então, ou seja, fazem parte do mesmo tipo textual, tipo narrativo. Agora, por que eles são gêneros? Porque eles têm características diferentes. Enquanto a fábula é uma história com personagens, etc., é contar uma história a função principal, mas os protagonistas são bichos, né? São animais, são elementos da natureza, como a lua, como o sol, como as plantas, como os animais. Então, é uma história, porém, como característica preponderante, eu tenho protagonistas animais, protagonistas elementos da natureza. Uma árvore, o sol, as estrelas, a morte, etc. Enquanto, por exemplo, pessoal, eu tenho um outro gênero do mesmo tipo, com características muito diferentes, que é no caso aqui das crônicas. As crônicas são textos de caráter, pode ser uma crônica esportiva, pode ser uma crônica reflexiva, pode ser uma crônica, por exemplo, econômica, de economia, uma crônica política. Então, geralmente a crônica faz o quê? Ou ela narra uma história, ou ela faz uma reflexão temática. No caso aqui, eu falo de crônicas narrativas. Então, são pequenas histórias
que o autor se baseia ou na vida real ou mesmo na ficção, ou seja, relata histórias que aconteceram ou histórias que não aconteceram. Porém, no fundo das histórias, nós temos uma reflexão. Nós temos, na verdade, uma questão a ser refletida. Não confundamos crônica com reflexão, né? A reflexão na crônica com as fábulas, tá? Com as morais no final. Lembra? Toda fábula no final tem moral da história e faça moral. Não, na fábula a moral tá lá no finalzinho, bem destacada, bem separadinha. Na crônica a reflexão ela está diluída ao longo da narrativa. Então nós temos aqui esse vídeo esmiuçando para você não ter dúvida nenhuma do que é um gênero textual e do que é um tipo. E para fechar o vídeo com chave de ouro, lembrando a você, nas provas que você vai tentar, nos vestibulares, né, nas provas que você vai participar, lembre-se, as bancas pedem o que, geralmente? Elas pedem os gêneros, não os tipos. Por que elas pedem gênero? Porque os gêneros, eles têm características definidas. Então, todo mundo vai ter que fazer o mesmo texto com as mesmas características. Aí vale. Se eu pedir tipo, pode ser que cada aluno faça um gênero diferente, com características diferentes. Não vai dar para a faculdade avaliar, não vai dar para aquela banca avaliar alunos disputando a mesma vaga, sendo que eles fizeram gêneros diferentes. Então, guarde esse asterisco, essa exclamação. Na banca, nas provas, o que eles cobram é o gênero e não o tipo. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Estudem, tá? E até mais. Um abração. Tchau, tchau.